Bom dia a todos. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão sobre a palavra de Deus para fazermos o nosso devocional dessa quinta-feira. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a orar comigo para que pudéssemos ter o nosso coração em paz, ter a nossa mente voltada para Deus e para que possamos juntos refletir e usufruir daquilo que Deus tem reservado para nós nessa manhã. Pai, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, colocar diante de Ti, Senhor Deus, os nossos planos, colocar, Deus, diante de Ti o nosso coração, colocar as nossas aflições, nossos questionamentos, nossas dúvidas e confrontar tudo isso, Senhor Deus, com a Tua palavra, para que sobre nós prevaleça a fé, a certeza de que o Senhor tem sobre nós grandes realizações, grandes planos, certeza de que fomos concebidos à Tua imagem e à Tua semelhança para vivermos no Teu propósito, segundo os Teus ensinamentos e segundo a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor Deus, que haja esclarecimento no nosso espírito, que haja convicção em nossos corações de que tudo aquilo que o Senhor tem reservado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, se realize nas nossas vidas e que nós, acima de tudo, sejamos facilitadores e não impedidores do Seu agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 16 e 17, que o propósito do Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ora, nós vivemos hoje um mundo de situações difíceis, né? Muitas vezes nós temos sido contrariados em nossos planos e em nossos sonhos. Mas isso de fato é algo que remonta a nós, né? A nossa mente, e não diretamente aos planos de Deus, não necessariamente aos planos de Deus para nós. Nós, diante de circunstâncias, situações, principalmente as mais difíceis, muitas vezes esmorecemos e pensamos que Deus nos abandonou, que aquilo que Ele tem separado para nós é inferior a esse ou aquele, ou que Ele gosta mais ou menos desse ou de outro. E não é verdade. A verdade é que Deus tem um plano específico para cada um de nós, mas que todos nós, de forma direta, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Cada um de nós representa a vontade de Deus expressa aqui na terra, nas nossas famílias, nos nossos lares e no nosso trabalho e em tudo aquilo que realizamos. Então é importante lembrar que o propósito de Deus, ele está acima da opinião dos outros. Ele está acima da nossa própria opinião, do nosso próprio julgamento. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem coisas que não dizem respeito àquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você. Elas falam e dizem coisas que dizem respeito ao mundo e ao pensamento segundo a cabeça e o coração de cada um. Mas Deus é que verdadeiramente nos conhece e sabe quem somos. Por isso, o importante é sempre olhar para o alto, olhar para frente, nunca olhar para o lado, nem olhar para trás. A opinião das pessoas não é determinante sobre as nossas vidas, e sim aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Mesmo que os nossos projetos e sonhos não se realizem de acordo com aquilo que nós ansiamos, não quer dizer que Deus não está olhando por nós e que as coisas não irão acontecer.
Pelo contrário, muitas vezes os nossos planos e sonhos estão fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando as coisas estão fora do propósito de Deus para nós acabamos agindo com a nossa força e com o nosso braço. E isso é uma receita bastante conhecida de frustração, muitas vezes de fracasso e de insucesso. Deus tem, na verdade, algo muito especial reservado para que eu e você possamos sempre realizar para sermos vencedores. Mas é necessário que isso se alinhe fundamentalmente com o propósito dele para mim e para você. O propósito de Deus, ele traz a boa, a vontade e agradável vida e vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, é importante dizer que nem sempre aquilo que parece ruim é ruim. E nem sempre aquilo que parece muito bom é muito bom. Fica estranho, fica vago o que eu estou dizendo, mas vamos colocar de forma clara. Nossos planos, muitas vezes, agradam ao nosso coração. E agradam a nossa mente, agradam a nossa alma. Porque para nós aquilo parece interessante. Segundo o que as pessoas dizem, segundo o que elas fazem, segundo o sucesso que elas obtêm e alcançam. E nós acabamos nos balizando pelo mundo e pelas coisas que agradam a alma. Quando na verdade nós deveríamos estar voltados para o Espírito, para as coisas que são verdadeiras, para aquelas que de fato agradam a Deus. Isso não é espiritualizar todas as coisas de uma forma assim religiosa. Não, pelo contrário. Deus tem para nós de forma prática um dia maravilhoso hoje. E é necessário que a gente simplesmente se renda à vontade dele para que esse dia maravilhoso aconteça. Nós sabemos que algumas vezes a gente acaba esmorecendo, acaba se entristecendo e deixando a peteca cair. Mas isso é a reação humana diante de dificuldades que nós, humanamente, não podemos transpor. Mas para Deus não há barreiras, para Deus não há dificuldade, para Deus não há nada grande. Nosso Deus é um Deus de solução e Ele é maior que todas as coisas e que qualquer circunstância. Então, eu convido a você a olhar as coisas do plano de Deus, do ponto de vista de Deus, baseados na palavra que Ele nos deixou como ensinamento, nosso manual de sobrevivência. E a Bíblia nos diz que os planos de Deus são bons, eles são perfeitos, que nós devemos confiar no propósito dele para nós, independentemente de qual seja a nossa visão a respeito. Nós temos em Provérbios, eu estava buscando aqui, 19 e 21, que diz assim: muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Entenda isso de uma forma prática. Se nós insistirmos sempre em fazer com que os nossos planos se concretizem, independentemente de estarmos caminhando, consultando a Deus e caminhando na vontade de Deus, as frustrações vão nos abater, elas vão chegar até nós. Porque a Bíblia diz que muitos são os nossos planos, muitos, e nós planejamos realmente o tempo todo. Agora, quais são, na verdade, os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quais são os planos de Deus que vão trazer pleno êxito para mim e para você? Isso nós devemos buscar vivendo sempre a palavra de Deus. Há um propósito de Deus para mim e há um propósito de Deus para você. Este propósito de Deus é que tem que ser buscado, para que todas as coisas possam cooperar para o bem daqueles que buscam a Deus, que amam a Deus. Então volte-se para Deus, não só nesse devocional,
mas faça isso diariamente. Busque a Deus através da sua palavra. Reflita nos versos da Bíblia. A Bíblia, como eu disse, é o nosso não só manual de instrução, mas é o nosso manual de sobrevivência. É através dela que nós podemos entender o que Deus tem separado para mim e para você, qual é o propósito dele para cada um de nós. E eu tenho certeza que ao invés de sentir fraqueza, desânimo, tristeza, você vai sentir alegria, você vai sentir regozijo, você vai se reforçar, você vai ter bom ânimo, de modo que você possa trazer realizações e realizações significativas e positivas para a sua vida. Nós precisamos entender que Deus não é um recurso para ser buscado somente nos momentos de emergência. Não, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso amigo presente de todas as horas e o melhor dos nossos amigos. E é na opinião dele que nós devemos nos basear. Portanto, precisamos ter comunhão com ele para conhecer a opinião dele. Orar, meditar, fazer um devocional no sentido de buscar o que Deus tem reservado para mim e para você. Assim nós podemos entender de forma definitiva que a nossa vida é uma vida que foi planejada para o sucesso, para o bom êxito, para que a glória de Deus seja refletida através de nós, para que nós possamos ser bom exemplo para as nossas famílias, para os nossos amigos, no nosso trabalho, para a nossa sociedade, para que as nossas palavras, as palavras que saiam da nossa boca, sejam palavras de poder, declaração de vitória e não de derrota. Para que as pessoas, ao invés de terem opiniões sobre a nossa vida, tenham na nossa vida exemplos. Exemplos de Cristo Jesus, da prática da palavra de Deus e dos planos de Deus, do propósito de Deus se cumprindo. Eu convido você a experimentar, caminhar plenamente na presença de Deus e no propósito de Deus, para que tudo aquilo que Ele tem separado para você, você possa usufruir ainda aqui na terra, para que você possa ser um exemplo, para que o seu caminhar espere na vida das pessoas a bondade de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus. E para isso eu quero orar com você nesse momento, para fortalecer o seu coração. Eu declaro, Pai, aqui, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vimos e lemos e compartilhamos aqui nesse momento provém de Ti. Eu declaro, Senhor Jesus, que nós queremos buscar todos os dias e a todos os momentos a Tua vontade, o Teu plano, o Teu propósito para cada um de nós. Nós abrimos mão, Senhor Jesus, de todo e qualquer plano humano. Abrimos mão de ouvir a opinião das pessoas como se fossem verdade. Nós queremos, sim, ouvir a Ti, ouvir o que o Senhor tem reservado para nós. Qual é o seu pensamento, ou quais são os seus pensamentos em relação a nós? Aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos corrigir e aquilo que precisamos buscar e dedicar o nosso tempo. Eu declaro, Senhor Deus, uma medida de fé redobrada na vida de cada um de nós, na vida dos meus irmãos, declarando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assumindo, Senhor Deus, que nós estamos aqui não somente para as nossas realizações, mas principalmente e fundamentalmente para a realização das Tuas obras, do Teu plano bom, perfeito e agradável aqui na terra. Que nós sejamos na sociedade exemplos de vitória, exemplos de sucesso, exemplos de bom ânimo, de palavras agradáveis, de consolo e da expressão do amor de Cristo Jesus. Amém.